Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Pastores de Chinelo. É uma alegria muito grande estar com você aqui e eu quero desejar a você, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Seja muito bem-vindo você que está ouvindo a gente pela primeira vez também. É muito bom ter você com a gente. Pastor de Chinelo tá aí, temos muito conteúdo, estamos chegando aí perto dos nossos 2 anos de existência. 6 amigos que decidiram desenvolver conteúdo, se unir. Estamos separados geograficamente, não temos ninguém mesmo da mesma localidade, por mais que o Bruno e o Juninho morem em São Paulo, eles ainda moram longe, mas o resto é tudo de cidades diferentes. Mas antes de a gente continuar, quero mostrar para vocês quem tá com a gente hoje no episódio. Fala galera, de Tupã pro mundo, como sempre digo, Renato Buzo, aqui da Megalópole Tupanense, Igreja Batista de Tupã. E aí pessoal, mais uma vez, privilégio estar com vocês, direto de São José dos Campos, Marcelo Brasolin. Marcelo! Marcelão tá aí, 4 filhos, tá vindo no quarto. Pois é, Renato, mano, orem por mim. Renato também tá indo pro 3º. Vamos que vamos. Eu sou Thiago Vercelino, aqui de Curitiba, sou missionário aqui na Palavra da Vida Paraná, coordenador do Ministério de Acampamento e tamo junto, vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre Maria, mãe de Deus. Será que a Maria pode ser mãe de Deus mesmo? Vixe, Maria. Isso aí. Agora vamos entender porque todo mundo dá aquele gritinho, Nossa Senhora. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Espero que seja muito legal para vocês, como tem sido pra gente estudar sobre esse assunto. Mas, Marcelão, Renato, diz aí pra gente por que a gente tá trazendo essa temática hoje, né? Qual a importância de a gente entender essa resposta, falar sobre a figura da Maria? Cara, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo. E Maria é uma figura central no catolicismo. Nós precisamos pensar sobre ela, também porque o silogismo, a lógica das coisas, nos indica que ela é alguém bastante importante. Porque pensa só, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo, Maria é mãe de Deus. E aí, será que a gente pode afirmar isso? E outra, se essa mulher é mãe de Deus, cara, ela é alguém muito importante. Isso faz com que o assunto seja relevante, né? Exatamente. Marcelão. Então, tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema, né? E ele é muito importante, porque isso vai depender até de como a pessoa pode ser salva ou não, né? Em quem que ela tem colocado a fé dela, quem que ela considera o mediador. Nós entendemos, né, que só existe um mediador, um caminho, uma verdade, e é Jesus Cristo. Então tem muita confusão sobre esse tema aí, de coisas importantes que dependem para a salvação. Eu curto essa fala do Marcelo, porque quando a gente fala, nós somos cristãos, será que quando falamos somos cristãos, isso significa tudo a mesma coisa? E acho que pensar Maria é um caminho bifurcador. Exato. Isso divide a religião cristã em católica e evangélica. Isso faz toda a diferença, né? É central para a salvação de um homem, para entender isso. No geral, as pessoas vão falar que somos todos filhos de Deus, né? E a Bíblia deixa claro, não, você se torna mediante a fé. Porque, como o Renato disse, né, tá enraizado. E acaba se tornando um pouquinho natural para nós cristãos
evangélicos, irmos aceitando algumas coisas, né? Pô, nasci num ambiente cristão, meu pai sempre foi líder na igreja, me julgo convertido desde os meus 6 anos de idade, mas na época de adolescente e criança eu ia jogar bola, e na hora de jogar bola tinha que fazer a rodinha da oração do time de futebol, e a gente orava um Pai Nosso e uma Ave Maria. E lá estava eu, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Mãe Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, e dava aquele amém para ganhar o jogo, né? Amém! E era natural para mim, porque eu tava nesse ambiente, e eu falava assim, tá todo mundo rezando Ave Maria aqui, eu também vou rezar, né? Mesmo que eu não acredite, mas é comum, e está em volta da gente, e talvez a gente tenha que pensar um pouquinho em todos esses significados para ver se a gente tem ou não que tratar com naturalidade isso, né? E a confusão é porque tem muitas coisas que confundem, né? Tem coisas em comum que nós cremos como os católicos, né? Nós cremos que Maria realmente foi uma mulher abençoada, né? Que ela era virgem, como os católicos creem também, que ela concebeu, né, Jesus e permaneceu virgem até o nascimento, que ela é um exemplo de mulher piedosa, e isso acaba com até o comecinho da reza da Ave Maria, se você pegar, né, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu, tudo começa a azedar a marmita quando começa a falar sobre o rogais por nós pecadores, aí você vê que já desvirtuou tudo. Ô Marcelo, é interessante você colocar dessa maneira, porque e isso faz com que o assunto também seja importante, porque às vezes o pessoal acha que nós evangélicos não gostamos de Maria, né? A gente, sei lá, parece que por causa dessa divergência teológica entre católicos e evangélicos, dá a impressão assim, que o evangélico rechaça Maria. Não, Maria nem aqui nem lá no inferno, pelo amor de Deus, Maria, sai pra lá. Nossa Senhora, sai pra fora, né? E aí a gente, não é verdade, pô. E nas piadinhas, né? Não, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço no Moisés. Quando eu chegar no céu, eu quero... Ninguém quer abraçar Maria, né? Ninguém quer abraçar Maria, não. Pô, não. Eu quero chegar lá. Pô, Maria, velho, foi massa. Logo, deve ter rolado uma tensão complicada ali, você, José. Acho que esse lugar de fala é importante por isso, né, mano? Maria, pra nós, é de fato alguém importante, Com mas certeza. nós precisamos entender isso teologicamente, claro. Mas vamos então entender teologicamente, né? Se a gente for pensar assim, uma origem, eu sei que tem alguns aspectos bem teológicos dessa origem complicada do relacionamento diferenciado com Maria, mas acho que uma coisa que é legal a gente lembrar que essa pegada de uma mulher como divindade não é algo exclusivo do catolicismo. Uma mulher com uma função especial não é algo exclusivo do catolicismo. E vale lembrar que a Igreja Católica Romana, ela é uma coisa mais recente na história. Mais antigamente, outros povos, como a gente vê na própria Bíblia, né, a deusa Diana, a mitologia grega, Afrodite e tudo mais, a necessidade de ter uma mulher para ser adorada e tudo mais, é uma coisa dos tempos, não dos tempos, né? Mas uma coisa do ser humano na sua espiritualidade. Então a gente pode tentar pensar um pouquinho de que, na verdade, Maria, ela cai como uma luva no cristianismo ao ter que se misturar com essas outras religiões pagãs. Então, quando após Cristo começa a se debater, começa a se estudar, começa a pensar, né? E Roma adota como sendo o cristianismo como sendo a religião oficial do Império, lá pro ano no século 3, 4, isso, vai receber uma influência muito forte de um império tão grande que dominou tantas regiões, que existem tantas religiões juntas aí. Então vale a pensar nessa breve história de que, assim, não é algo absurdo ao ser humano ter uma mulher numa posição de destaque dentro do sistema religioso, né? Eu acho que é legal pensar por aí, Thiago, porque desde que
que a gente conhece relatos da história da igreja, já há vertentes querendo colocar Maria como alguém divina, né? Mas é de fato no século IV, com Constantino, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, que acolhendo as várias religiões, eles começam a dizer, ó, aqui não dá para adorar a deusa tal não, vamos lá adorar a tal da Maria, porque ela é a figura cristã para nós, né? Mas na história da igreja, quando a gente vai olhar, por exemplo, no século V, no ano 431, o concílio de Éfeso, eu acho que é aí que Maria começa a ganhar um contorno assim mais divino e oficial na igreja. O primeiro dogma da igreja católica está lá nesse concílio de Éfeso, em 431, quando eles vão dizer que a maternidade de Maria ela era divina. Em que sentido? Naquela época, só que vou tocar rápido nisso, tá bom? O concílio ecumênico, o terceiro concílio ecumênico em 431 em Éfeso, ele se reuniu para refutar um homem chamado Nestório. O Nestório, ele dizia que Cristo eram duas pessoas. Era uma pessoa divina e uma pessoa humana. E a igreja se reúne para combater isso, para dizer que não, Cristo era só uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Por que isso é importante? Porque se Nestório tivesse certo, Maria ia ser mãe de Jesus no aspecto humano, mas não mãe no aspecto divino. Essa é uma implicação do concílio. O concílio ele vai definir que Nestório está errado e ele é um herege, e que Jesus é uma só pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Sendo assim, por causa dessa comunicação de atributos, Jesus como humano e divino, a gente começa a considerar Maria como mãe de Deus, porque Jesus é uma só pessoa. Se ele é homem e Deus, não há problema a gente dizer que Maria é mãe de Deus. A gente vai chamar isso... começa a dar pau, né? Exatamente, porque assim, esse terceiro concílio ecumênico, ele é um concílio que até nós, cristãos protestantes, aprovamos ele. Nós reconhecemos o Theotokos, que é Maria como portadora de Deus, como aquela que foi agraciada para gerar o Salvador. Nós admitimos isso. O problema é que a partir daí que na Igreja Católica essa maternidade é tida como divina e há um compartilhar de natureza divina com ela. E aí disso nós discordamos. O compartilhamento não para só em Jesus, né? Jesus não fica só no 100% Deus, 100% homem em todas as suas funções, mas também torna a Maria... É comunicado essa divindade a Maria também. É comunicado essa espiritualidade acima da média a Maria também, né? Exatamente. Então, não há problema a gente dizer que Maria é mãe de Deus, no sentido de que Jesus é uma pessoa com duas naturezas e essas naturezas se comunicam, as questões se comunicam, desculpe. Não há problema nisso. O problema é compartilhar a natureza divina de Jesus com Maria, exatamente, Tiago. E é aí que o negócio começa a encrespar, né? Porque o primeiro dogma mariano vem daí, a maternidade divina de Maria. Só para a galera entender, né? Essa questão dos concílios era algo comum. E não foi só esse o Nestório que foi combatido naquela época, né? Teve no começo... A galera dizia que Jesus era só homem. Teve uma galera depois que dizia que Jesus ele era só Deus. Aí teve uma galera que dizia que Jesus, na verdade, ele não era nem homem nem Deus. Você colocava dentro de um liquidificador, batia lá e saía o que Jesus era. Então esses concílios, eles foram importantes e eles foram coisas que aconteceram com uma certa frequência naquela época para debater esses assuntos. E falar que Jesus é responder algumas outras coisas que a gente fala lá na igreja, né? Então eu tenho certeza que se você que está ouvindo o podcast perguntar lá na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical, a seguinte coisa: quem foi que morreu na cruz? Jesus homem ou Jesus Deus? Assim, 90% da galera que você perguntar vai falar assim, Jesus homem. Só que isso é errado. Porque a gente precisa entender que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele não se separa. Ele não se descomunica. Jesus, em vida, fez tudo sendo 100% homem e sendo 100% Deus. Quem morreu na cruz foi
Jesus 100% homem, 100% Deus. Quem fez os milagres foi Jesus 100% homem, 100% Deus. Quem nasceu de Maria foi Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Quem está à destra do Pai hoje nos céus? Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Porque a Bíblia diz, o Filho do Homem está à destra do Pai. Então a gente tem que entender o quão importante é isso, porque a gente tem que entender sobre Maria, mas a gente tem que entender porque é uma razão importante da nossa fé, né? Se tivesse morrido somente um homem na cruz, você não teria por que ser salvo por esse homem, porque daí qualquer um de nós poderíamos morrer lá, né? E várias implicações, né? Agora, por que a gente não considera Maria um ser divino? Por que a gente para com o que o Terceiro Concílio Ecumênico faz, dizendo que Jesus é homem e Deus? Maria, a gente pode até dizer que ela é mãe de Deus por causa desse intercâmbio de naturezas, mas por que nós não vamos além, como os católicos, em dizer, a partir daí, que ela é divina? Por quê? E só acrescentando aqui, aí começam as grandes heresias, porque eles vão ter que sustentar, né, essa primeira grande heresia. Daí começaram a surgir todas as heresias, né? Se ela era divina, ela não tinha pecado. E aí nós vemos na história o Papa Pio IX falando sobre a Imaculada Concepção de Maria. Ou seja, ela não herdou o pecado original e ela não pecou por toda a sua vida. E aí nós já temos um grande problema aí. E aí vem, isso aí, Papa Pio IX, você disse, né, Marcelo? Isso aí já é século XIX. Lá no século VII, já surge também a questão da virgindade perpétua. Maria não só é mãe de Deus, como ela se manteve virgem a sua vida inteira. Antes de conceber Jesus e durante, como nós cremos, mas inclusive depois. Ela se manteve. Aí ela vai ser, como você mencionou, né, reconhecida como Imaculada. E aí depois vem mais pra frente ainda, aí já é o Papa Pio XII, não é? Em 1950, isso. Já século XX, vem um outro dogma, aí a gente já mencionou os 4 dogmas marianos, a Assunção de Maria, de que Maria, assim como Cristo, ela foi exaltada ao trono de Deus e ganhou um lugar de glória e intercessão. Só citando um texto já refutando, né, a virgindade perpétua de Maria, né, eles falam que o caráter triplo da virgindade de Maria, né, que a Maria sempre foi virgem, antes, durante e depois. Mateus 1,25 fica muito claro, fica implícito que Maria teve relações sexuais com José depois que Jesus nasceu. Diz, ele não teve relações com ele até que ela deu à luz a um filho e o chamou de Jesus. Né, outros textos também, como Mateus 13,55, que dá referências claras aos irmãos e irmãs de Jesus, né, no contexto de sua família imediata. Aí a Bíblia já começa a refutar de forma bem clara essas heresias. E é interessante que para a Maria ter a ser, na linguagem da galera do videogame, né, para tancar essa ideia de Maria sem usar a Bíblia, né? Porque, de fato, a gente vai olhando para algumas questões bíblicas, a gente vai citar mais algumas aqui na frente, vai ficando difícil de segurar todas essas interpretações e todas essas questões sobre Maria, né? A gente tem que lembrar daí na história da Igreja Católica, em 1546, que foi declarado que a tradição ela teria autoridade igual à Bíblia. Então, muitas dessas questões que trazem a divindade de Maria, a adoração a Maria, a intercessão de Maria por nós, elas acabam sendo pautadas muito mais numa tradição católica, numa tradição da Igreja Católica, ensinamentos de padres e de seres humanos, do que propriamente sendo perfeitamente fundada em princípios de uma teologia, ainda que católica, mas de uma teologia bíblica, né? Vou dar um próximo exemplo aqui de fala sobre a Maria, né? Muitos vão dizer que lá em Lucas 1,41, quando diz ali que todas as gerações me chamarão bem-aventuradas.
ok, a Bíblia diz que Maria é bem-aventurada, mas a Bíblia também diz que bem-aventurados são os perseguidos pelo meu nome, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ser bem-aventurado, que é receber de fato uma alegria de Deus por nós, por causa daquilo que fazemos em relação a Ele, ser bem-aventurado, a alegria, está implícito em vários contextos da igreja, do cristianismo, né? Em vários contextos do evangelho. E não somente numa pessoa que ganhou algo em especial por ser bem-aventurada. Não quer dizer que ela tem que ser mais respeitada do que as outras mulheres, né? Venerada acima de tudo. Todos nós podemos, biblicamente, ser bem-aventurados. Não só Maria. Maria é porque foi mãe de Deus, mãe de Jesus, o nosso Salvador. Mas nós podemos ser porque nós temos fome e sede de justiça, como vai dizer as bem-aventuranças. E não tem uma evidência na palavra, né, que ela deve ser exaltada, receber adoração, veneração especial. A gente não vê, não tem nada disso no Novo Testamento. Que foi dada a Maria. Renato, só mais um exemplo assim de bate-pronto, principalmente por conta do The Chosen, né, aquele seriado que conta a história da vida de Jesus, muito bacana por sinal. Tem um episódio bem bacana sobre o milagre lá do casamento, né? E daí tá lá, não sei o que. E o filme mostra bem direitinho quando Maria dá uma organizada ali no casamento. Olha, Jesus chegou, e daí tem um texto, João 2,5 vai dizer, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Meio que dando uma autoridade pra Maria, tipo assim, tá vendo? Faz tudo o que Jesus mandar. Mas assim, o que isso tem a ver para dizer que a Maria tem uma posição especial? Podia ter sido a Maria, podia ter sido um outro discípulo, podia ter sido o porteiro do casamento, podia ter qualquer um que tivesse entendido quem Jesus era, podia falar assim, façam o que Jesus está falando. Só faz o que Jesus está falando. Quem fez o milagre foi Maria? Não, quem fez o milagre foi Jesus. Eu acho que o que a gente precisa entender biblicamente é que essa bem-aventurança de Maria, ela está relacionada a ela participar da história da redenção, em carregar o Salvador. E quando essa bem-aventurança ela está aplicada a nós, ela também é aplicada a nós participarmos da história da redenção quando o Salvador nos carrega na cruz, nos perdoando. Então, o fato dela ser bem-aventurada não está ligado ao mérito dela. É muito legal quando você olha para o Cântico de Maria, ali em Lucas capítulo 1, que é o cântico que ela escreve quando ela se encontra com Isabel, sua tia-avó, a mãe de João Batista. Ela vai admitir ali em Lucas capítulo 1, no cântico, que Deus se atentou, Lucas 1,48, para a humildade da sua serva. E é interessante que o termo humildade na Bíblia, ele está relacionado a alguém que tem a consciência de uma condição inferior. A humildade de Maria, que ela expressa no cântico, não é só uma humildade de alguém que sabe que faz parte de um vilarejo pobre, é a esposa de um carpinteiro pobre. É alguém que reconhece a sua condição pobre, moral diante de Deus. Maria se coloca na Bíblia como uma pecadora. Ela se coloca como alguém carente da graça. Ela diz no capítulo 1, versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela admite Jesus como Salvador. Maria, ela admite que ela não é divina e que ela precisa de um resgate. Por que ela precisaria de um Salvador se ela não fosse pecadora? Né? Não faz sentido. Exatamente. A gente começa a desconstruir o primeiro dogma católico aí. Maria reconhecia que era uma pecadora, que tinha condição humilde. E ela diz que o ser bem-aventurada, ali no versículo 48 do capítulo 1, está relacionado justamente a isso, a Deus resgatá-la da maldade do seu próprio pecado, né? E Renato, é interessante que depois ela apresenta uma oferta ao sacerdote judeu decorrente da sua condição. Ela tinha noção da sua condição pecaminosa, né? Então ela
ela cumpre com o que a lei exigia. Ali em Lucas 2. Ela se coloca como mais uma de fé judaica que está aguardando redenção de Israel. Ela se coloca como mais uma. Ela é uma pecadora que precisa de salvação e que foi agraciada tremendamente por participar diretamente do projeto de redenção, sendo mãe do Salvador. Ok, sem problemas, mas isso não faz dela uma salvadora ou uma divina, né? Até mesmo Tomás de Aquino, que é um grande estudioso católico, ele deixou muito claro, né? Ele rejeitou a doutrina da Imaculada Concepção de Maria. Ele cita Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem um episódio também interessante sobre Maria, que é quando Jesus conversa com ela, e na hora que ele tá para morrer e tudo mais, e daí ele vira para ela e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Como que entregando o discípulo amado, né, o amigo amado, para cuidar dela. Tipo, agora eu não tenho mais como cuidar de você, mãe. Tem alguém, então eis aí o teu filho. E Jesus vira pro discípulo e diz assim: ó, eis aí a tua mãe. E é comum também pessoas interpretarem essa assim, a mãe de todos nós. Como que Jesus estivesse falando: agora você é a mãe de todos esses aqui, e agora vocês, né, colocando quase que um papel de humanidade nessa fala. Então a Maria virou mãe da humanidade porque Jesus virou para o discípulo assim: essa daí é tua mãe. E a Maria virou mãe da humanidade porque, esse daí é o teu filho agora, colocando em João ali, o discípulo amado, toda a carga da humanidade. E assim, é muito difícil, né? Tem que fazer uma pirueta, como diz a figurinha, né, do WhatsApp, uma pirueta hermenêutica bem grande, para não entender que era só Jesus dizendo: ó, João, cuida da minha mãe, mãe, cuida do João, né, que é muito mais simples, bem mais fiel de se interpretar textos de Maria que tentam de alguma forma sustentar uma tradição através de textos que são facilmente entendidos e explicáveis, né? Acho que o grande ponto também que foi tocado já e é importante a gente ressaltar é que, diferente de nós, não quero ser ofensivo na maneira como eu vou colocar, mas o católico não tá nem aí para o argumento, a refutação na Bíblia. Porque, de fato, para ele, a tradição da igreja e o que os papas ao longo da história disseram está em pé de igualdade com a Bíblia. Então, assim, dificilmente, gente, você vai encontrar um católico que vai encontrar argumentos... Você não vai encontrar um católico com argumentos bíblicos para defender a maternidade divina, Maria como divina, a virgindade perpétua, ela como imaculada, ou ela como exaltada. Você não vai encontrar, tá cheio de texto bíblico. 1 Timóteo 2,5, só um intermediador entre Deus e os homens. Maria, como a gente disse, se admite pecadora. O texto diz Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. Gente, biblicamente não tem o que fazer, não adianta. Vamos discutir, procura a gente em inbox, marca uma reunião, marca uma discussão. Você não vai encontrar essa adoração mariana na Bíblia. Aí tem algumas tentativas, né? Por exemplo, se você conversar com alguns católicos, eles vão dizer que a questão não é, você tem que diferenciar latria de idolia. Maria não é idolatrada, Maria é venerada. Venerada é uma admiração. Mas, gente, isso também é forçação de barra, porque qualquer um que reza Ave Maria tá idolatrando Maria, tá colocando ela como coigual a Jesus como Salvador, né? Então, assim... Se ela fosse igual a nós, que oração eu devo fazer para outro ser humano que vai ser atendida em detrimento da oração que eu posso fazer a Deus, né? Eu acho que o ponto é, onde é que você alicerça a sua fé? Nós cremos em Efésios 2, 20 e 21, que a igreja de Jesus ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, assim, nós cremos no fundamento apostólico que já foi instituído e que agora os pastores e mestres constroem em cima desse fundamento.
nós, como pastores e mestres, uma vez que nós acreditamos que o ministério apostólico ele já se findou, nós não construímos outros alicerces, nós não temos poder para dizer o que... para mudar a Bíblia, entendeu? Como os católicos acreditam. Então, assim, eles vão acreditar na tradição da igreja, na tradição do Papa, eles vão acreditar que Pedro é Papa e todo mundo que vem depois dele pode falar o que quiser. O Papa lá de hoje, ele tem poder para mudar a Bíblia, entendeu? Nós não cremos nisso, porque nós cremos que se a Bíblia ela não está fundamentada nesse alicerce apostólico, cara, aí cada um diz o que quer. E isso não é muito distante do que vivem algumas realidades hoje evangélicas. Apóstolos surgindo e falando o que quer, profetas surgindo e falando o que quer. Então, para mim, o ponto central de discussão é aonde é que a gente alicerça a nossa fé. Aonde é que a gente parte a nossa fé. Se a Bíblia é só mais um pressuposto, aí, cara, cada um fala o que quer e quem falar mais bonito leva. Talvez você veja esse podcast em qualquer outro momento da história, né? Mas a gente tá bem pertinho de uma época que tem se levantado algumas pessoas. Eu tenho visto alguns vídeos no YouTube, né? No Instagram, no YouTube. De uma galera, por exemplo, comparando aquela estátua que tem na frente da ONU como sendo a besta do Apocalipse, e porque os sinais e tudo mais. Gente, há quanto tempo estamos tentando dizer o dia que Jesus vai voltar, que a besta do Apocalipse vai vir? Aí eu lembro que eu fiz um breve comentário lá no post, e algumas pessoas foram escrevendo embaixo algo exatamente o que o Renato falou. Olha o que as pessoas comentaram embaixo do que eu escrevi. Toma cuidado para falar de um homem de Deus. Como que você fala assim de um homem de Deus? Um homem de Deus não pode ser questionado desse jeito. Tá. E a Bíblia? Tá onde? Eu tô aqui para viver por causa do homem de Deus. Eu não nego que a pessoa pode ser um homem de Deus, um homem de família, uma pessoa piedosa, crente, que deseja o melhor para as pessoas. A única coisa que ele tá fazendo não tá falando da Bíblia. Porque se ele lê um pouquinho, ele tem que entender que ninguém sabe a hora nem o momento. Ele tem que entender que a igreja não vai estar mais aqui quando a tribulação começar, se você crê nessa leitura da Bíblia, mas depende da sua posição. Entende? Cadê a Bíblia para a gente conversar sobre esses assuntos? Eu acho que isso vai um pouquinho já na direção da relevância desse entendimento sobre Maria para os nossos dias, né? Acho que uma primeira o Renato ressaltou muito bem. O que vale mais para a gente? Tradições, quem-disses, crendices, dogmas, ou o que está escrito na palavra de Deus, né? Hoje mesmo eu fui questionado sobre uma questão de roupa numa brincadeira de acampamento. Aí eu falei assim, olha, a gente vai falar sobre o que as pessoas acham que é certo, a roupa errada, ou sobre o que a Bíblia diz? Se você me disser biblicamente que eu não posso brincar com essa roupa aqui no acampamento, a gente pode conversar, mas não, era uma opinião da pessoa, né? Que ao mesmo tempo que a sociedade importou o terno e gravata antigamente como sendo a roupa de usar na igreja, hoje em dia a gente vai importar outras coisas, de acordo com o momento em que nós estamos vivendo, né? Eu acho que nós precisamos, então, a partir da Bíblia, entender que Maria, para nós, ela é uma heroína de fé. Ela poderia ser encaixada, é claro que Hebreus 11 não tem esse objetivo, mas ela poderia ser colocada ali em Hebreus 11 como uma heroína de fé. Por que eu digo que não tem esse objetivo? Porque eles estão mostrando os heróis da fé anteriores a Jesus, né? Maria pode ser considerada para nós, assim como Davi foi, assim como Moisés foi, assim como Abraão foi, assim como Paulo foi, alguém que nós devemos imitar, alguém que nós devemos admirar, mas toda essa... submeteu ao plano de Deus, né? Mas justamente por isso, por entender e se submeter ao plano de Deus, principalmente se debruçando aos pés de Cristo como seu Salvador e Senhor, como único intermediador entre Deus e os homens, a quem por meio dele nós temos a salvação. Então eu acho que nós devemos admirá-la, nós devemos imitá-la, mas tudo isso assim como nós fazemos com os outros grandes heróis de fé, né? É interessante, né? Ela se submeteu ao plano de Deus,
né? Ela entendeu em parte o que Deus estava fazendo. Na minha cabeça, ela, até no cântico que você citou de Maria, você vê que ela tinha um conhecimento das Escrituras, né? O anjo revela para ela qual que é o plano em parte, mas, essa mulher ia ficar grávida. E no contexto ali da época, uma mulher que não era casada ficar grávida, o que aconteceria? Então, assim, ela se submeteu a uma coisa que ela não sabia o que ia acontecer. Ela simplesmente falou, eu não tenho todas as respostas, você me falou o suficiente, está de acordo com aquilo que eu creio, e eu vou me submeter, independente do que vai acontecer. E é legal quando... Olha, eu aconselho todos vocês a lerem Lucas 1 e 2, para conhecerem melhor a história de Maria. Muito legal. Dentro disso que o Marcelo está dizendo, é muito legal, porque quando a gente vê a reação de Maria à proposta do anjo, existe um contraste entre a reação de Zacarias, a visita do anjo Gabriel também, porque o anjo Gabriel visita no capítulo 1 Zacarias, dizendo que a esposa dele, Isabel, vai dar à luz a um filho, que a gente vai saber que é João Batista. E Zacarias, ele duvida e ele fica mudo a gestação inteira de João Batista. Diferente de Zacarias, Maria vai dizer no capítulo 1, versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. É muito legal a obediência dela ao plano de Deus na história. É muito legal esse contraste. Então, eu deixo aqui as minhas palavras finais em relação a essa relevância. Maria tem que ser para nós um exemplo. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, olhemos para Maria nesse tom, sem abuso, sem menosprezá-la, mas sem também dar a ela um lugar que deve ser só de Jesus, né? E não tem status maior no reino de Deus do que se tornar um servo, né? Essa frase é fantástica, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Ela submeteu, independente do que fosse acontecer, né? Eu exalto em Maria a certeza de que Deus tem planos e Ele cumpre seus planos, né? Porque, ainda que alguns possam discordar um pouquinho disso, mas Maria foi anunciada de alguma forma lá em Isaías 7,14, né? Existe uma profecia ali em Isaías que ela vai se cumprir, é um termo teológico, né? Uma profecia preditiva, né? Que ela tem um cumprimento histórico logo após ali, né? Para Isaías, mas ao mesmo tempo é o mesmo fato, é uma profecia que se cumpre em Jesus. E Isaías 7,14, eu vi o Renato, eu não abri, Renato, você abriu aí? Mas Isaías 7,14 vai dizer que haveria um filho de uma virgem, a virgem por daria isso luz o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Isso. No capítulo 8 tem um cumprimento já, né? Vem um filho, um cumprimento imediato, vem um filho, de fato ele é um sinal, um aviso, mas essa profecia está falando sobre Cristo, está falando sobre Maria. Deus tinha um plano e ele é fiel e ele cumpre esse plano. Ele cumpre de uma maneira bela, cumpre com exatidão. Então a gente pode perceber que Maria, ela faz parte do cumprimento de um plano divino, e é esse Deus que a gente tem a certeza de servir, de crer, de viver por Ele, um Deus que cumpre os seus planos, né? Eu disse que já faria minhas palavras finais, mas eu me lembrei de outra coisa que é importante. Quando você vê o Cântico de Maria, em Lucas 1, a partir do versículo 46, a gente tem ali, gente, um dos relatos bíblicos mais encharcados nas Escrituras. Mais de 12 textos bíblicos são mencionados no Cântico de Maria. Há uma similaridade muito grande com o Cântico de Ana, lá em 1 Samuel 2. Eu estou dizendo isso por quê? Porque Maria, quando ela recebe a notícia do anjo, e ela está grávida ali, ela tem entre 14 e 17 anos. E o que aquela mulher conhece das Escrituras, o que aquela mulher revela de conhecimento das Escrituras naquele cântico, uma vez que o seu povo vivia 400 anos de silêncio e eles não tinham a mínima expectativa humana de que Deus falaria nos seus tempos. Aquela mulher era uma mulher perseverante na fé judaica, no aguardar do Messias.
ela ensina muito para nós. Isso aí. Galera, acho que show, né? Show, foi gostoso. Trocamos umas mensagens de WhatsApp antes de gravar. Acho que ficou massa. Galera, obrigado por ouvir Tiagão, a gente. calma aí, só uma pergunta. Qual que é a única ave que não tem pena? Não conhecia essa, mas é boa, hein? Galera, e é com essa piada do Marcelão que eu digo pra você: bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana ou boa semana, independente do dia que você tá ouvindo. É muito bom estar com você em mais um podcast Pastor de Chinelo. E até a próxima, valeu!